Então, Tiago, capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos numa reunião de oração. Então é comum a gente pensar e até mesmo se perguntar: como eu devo orar? Um novo convertido, ele fica com muitas dúvidas. Como eu posso orar? Como eu posso fazer? Quando nós alcançamos uma certa maturidade espiritual, ou seja, caminhamos um pouco de tempo com o Senhor, normalmente não fazemos muito essa pergunta, porque já ouvimos muitas orações, temos às vezes o costume de orar, mas nós sempre devemos fazer uma pergunta muito importante: como Deus quer que eu ore? Às vezes a gente sabe a resposta da pergunta, como eu devo orar? Mas a pergunta, vou repetir aqui, que é muito importante, que nós devemos fazer nesta noite: como Deus quer que eu ore? Observe aqui que Tiago mostra que nem toda oração ela agrada a Deus. Nem toda oração agrada a Deus. E por quê? Porque muitas das vezes oramos pensando em nós mesmos. Como o Tiago ele coloca aqui, para esbanjares em vossos prazeres. Nós oramos pensando em nós mesmos. E se as nossas orações forem guiadas pelos nossos desejos, elas facilmente vão se tornar orações egoístas, onde pensamos somente nas nossas necessidades. Mas o que Deus quer, a oração que Deus quer, é uma oração em que ela seja guiada pela palavra dele. Deus quer que as nossas orações sejam guiadas pela sua palavra. Por isso o tema do estudo de hoje é exatamente sobre isso: orando, aprendendo a orar de acordo com a palavra de Deus. O texto aqui diz, no versículo 3, é a respeito de oração. Tiago está dizendo, falando a respeito de oração. Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Esse versículo aqui que nós lemos, ele nos ensina 4 lições. Primeira lição: Deus não se agrada de qualquer oração, conforme eu já havia dito. Mostra claramente que nem toda oração ela vai agradar a Deus. Tiago, ele afirma que algumas orações, elas não são respondidas porque são motivadas por prazeres egoístas. Apenas desejos egoístas. Ou seja, não basta a gente orar, não basta a gente clamar a Deus. Precisa orar corretamente. Corretamente. Imagine só, imagine uma criança, ela procura o seu pai várias e várias vezes. Porém, quando ela procura, ela apenas quer presentes. Ou quando a criança fica um pouquinho mais velha, um adolescente ou um jovem, ela só quer o quê? Dinheiro. Pai, me dá um dinheiro. Pai, me dá um presente. Pai, me dá isso. Pai, me dá aquilo. E ela nunca pergunta: pai, como que você está? Pai, você está bem? Ela nunca demonstra amor. Nunca deseja estar na presença dele, apenas quer aquilo que o pai oferece. Ela apenas faz pedidos. Meus irmãos, infelizmente, muitos cristãos tratam a Deus dessa maneira. Eles acham que a oração só serve para que Deus possa atender os seus pedidos. A gente trata às vezes Deus dessa maneira. Isso é algo muito triste. Porque a oração, ela não existe para fazer a nossa vontade. Porque quando eu preciso de alguma coisa, eu peço a Deus.
E eu vou pedindo, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me guarde, eu quero Deus isso, eu quero Deus aquilo. Mas, na verdade, a oração foi feita para ser feita à vontade de Deus. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou lá em Mateus, no capítulo 6, a oração do Pai Nosso. É uma oração conhecida. E lá ele ensina, Pai Nosso que está no céu. Aí é o primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. Depois, seja feita a tua vontade. Você está entendendo? Então, a oração tem muito mais a ver com Deus do que com a gente. Jesus está mostrando que a oração verdadeira, ela coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas. Porque quando a gente faz isso, a gente entende que o nosso Pai, ele é um Pai bondoso, amoroso, um Pai que sábio, ou seja, que sabe o que é melhor para a gente. Você parou para pensar nisso? Que as coisas que acontecem na sua vida, Deus, ele permite ou ele faz com que aconteça, porque isso é o melhor para nós. E pode escandalizar alguns, mas até mesmo coisas ruins são coisas que podem ser o melhor de Deus para nós. Lembra de Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, até mesmo Deus faz com que coisas que é ruins em si mesma cooperem para o nosso bem. Então nós devemos buscar o quê? Como Jesus ensinou, Pai, seja feita a tua vontade. Deus, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, mas seja feita a tua vontade. E nós muito bem sabemos que nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Deus tem 3 tipos de resposta para nossas orações. A primeira é sim, nós oramos e Deus ele faz aquilo que nós pedimos por misericórdia. A segunda resposta de Deus, não. Eu não vou fazer. A gente pode orar, a gente pode jejuar, a gente pode buscar a Deus, pode fazer voto, e ele vai falar assim, eu não vou fazer, porque não é a vontade dele. E há uma terceira resposta de Deus, espere, aguarde, não é o momento. Por isso então, meus irmãos, antes de pedir qualquer coisa a Deus, nós devemos pensar, refletir, esse pedido glorifica a Deus? Isso vai glorificar a Deus? Pergunte a si mesmo, quando você ora, você está buscando a glória de Deus ou apenas resolver os seus problemas? Reflita sobre isso. Então, se nem toda oração ela agrada a Deus, surge uma pergunta. Como aprender a orar da maneira certa? A melhor maneira de orar é usando a palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aberta lá em João, no capítulo 15, Evangelho de João. No capítulo 15, no verso 7, Jesus traz uma palavra aqui para os seus discípulos. Ele diz o seguinte: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Que promessa, hein? Que promessa. E qual que é o ponto? Observe aqui que a promessa, ela não está separada. Você vai pedir o que quiser. Nós devemos observar o que Jesus disse antes. Ele disse que a promessa está ligada com a permanência da palavra de Deus em nós. Se as minhas palavras permanecerem em vós. Quanto mais, meus irmãos, nós enchemos o nosso coração da palavra de Deus, mais os nossos pedidos eles são transformados pela palavra de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Ele não está ensinando que tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Nós vimos que Tiago ele diz que pedidos egoístas, Deus não vai responder. Mas ele está mostrando, busque a palavra, faça com que a palavra permaneça em você. Ore segundo essa palavra. Imagine da seguinte maneira, imagine um trem. O trem ele anda sob um trilho.
Ele anda sobre um trilho para poder chegar então ao destino. As nossas orações também precisam de trilhos, meus irmãos. Precisam de trilhos da palavra, para que a nossa oração não saia do caminho. Sem esses trilhos da palavra, a oração facilmente ela vai o quê? Descarrilhar. Ela vai andar por outros cantos e vai realizar e vai expressar apenas o quê? Os nossos desejos. É por isso que muitas pessoas oram, mas a questão é, estão orando da maneira que Deus deseja? Então, observe, quanto mais a gente conhece da Bíblia, quanto mais a gente conhece a Bíblia, melhor nós aprendemos a orar. Por isso que nós temos essa instrução bíblica, para que depois, no momento de oração, que nós vamos nos dedicar daqui a pouco, essa oração seja uma oração que seja ouvida por Deus. A gente possa dedicar o nosso coração, ter sinceridade, mas não devemos nos esquecer da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, que a leitura da Bíblia é importante. E essa leitura bíblica não pode ser separada da oração. É oração e leitura bíblica, como fosse as duas asas de um avião, né? Igual as crianças. Meninas, vocês não estão pintando um desenho? E aí um menino está fazendo o quê? Um está lendo a Bíblia e depois orando, né? Então, para a gente orar direito, a gente precisa da palavra de Deus. E aí, continuando então, a gente precisa então ler a Bíblia. Se a gente não ler a Bíblia, se não conhecer a palavra de Deus, a nossa oração ela fica superficial. Isso não é apenas teoria, meus irmãos. É exatamente isso que os servos de Deus faziam. Se a gente vê na Bíblia, na história, nós veremos que os grandes homens de Deus lembravam o Senhor das suas promessas. Eles lembravam ao Senhor das suas promessas. Um deles foi Moisés. Se você for lá para Êxodo 32, versículo 11 e o versículo 14, vai mostrar o quê? Êxodo 32 mostra que Israel está adorando o bezerro de ouro. Então Moisés vai fazer uma oração em favor do povo, porque Deus queria destruir aquele povo, por causa do pecado. E aí o que Moisés faz? Se você ler lá, você vai ver que Moisés lembrou o Senhor da aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. O que ele estava fazendo? Ele estava mostrando que Deus precisava lembrar das promessas dele. Ele estava orando segundo a palavra da própria boca de Deus. Outro exemplo foi Davi. Livro dos Salmos. O livro dos Salmos é cheio de orações. E você observe que as orações dos Salmos não são orações egoístas. Não são orações apenas visando o seu próprio desejo. E no Salmo 25, você lê lá no Salmo 25, Davi ele pede, Senhor, lembra das tuas misericórdias, Senhor. Lembra da tua misericórdia, da tua aliança. Em outras palavras, Davi confiava na aliança e nas promessas de Deus, palavras que saíram da boca de Deus. Ou seja, precisamos orar segundo a palavra, segundo as promessas. Mas aí você fala, mas pastor, então quer dizer que Deus esquece das promessas que ele fez? O que significa lembrar a Deus as suas promessas? É claro que Deus não esquece. Deus nunca esquece. Mas quando nós oramos, Senhor, conforme a tua palavra, Senhor, tu prometeste na tua palavra, nós não estamos lembrando a Deus porque Deus esqueceu. Nós estamos mostrando confiança na sua palavra. Pensa da seguinte maneira, por exemplo, quando um filho, ele diz ao pai, o pai faz uma promessa, a gente vai fazer isso em tal momento, tal dia. E aí quando parece que o pai esquece, o que as crianças fazem? Pai, mas você prometeu. Foi você que disse que a gente iria em tal lugar. Foi você que disse que daria essa tal coisa. A criança não está dizendo, pai, você esqueceu. Ela está mostrando que ela confia na palavra do pai dela. Bom, se meu pai falou, se minha mãe falou, ela irá cumprir. Então, quando nós lembramos das promessas de Deus, quando estamos orando, nós estamos demonstrando confiança na palavra dele. E quando isso acontece, fortalece a nossa fé.
durante a oração. Mas a gente, para então citar as promessas, lembrar a Deus das suas promessas, o que é necessário que a gente faça? Que a gente leia a palavra. Como que você vai saber o que Deus prometeu se você não se dedica à oração? Por isso, novamente, eu afirmo, precisamos ler a palavra. Então, depois de nós entendermos, meus irmãos, todo esse ensino da palavra, depois de entendermos tudo isso, a pergunta que fica é: como nós podemos colocar isso em prática? Em primeiro lugar, leia mais a Bíblia para aprender a orar melhor. Sem a palavra de Deus, você vai fazer oração de sua cabeça, você vai inventar coisas da sua cabeça, você não vai saber o que Deus quer, o que Deus não quer, você não vai conseguir nem lembrar Deus as suas promessas, porque nós não conhecemos. Ou seja, quem conhece pouco as Escrituras terá dificuldade em orar segundo a vontade de Deus. Segunda lição, como nós podemos colocar isso em prática? Encha suas orações das promessas bíblicas. Aí eu já estou levando em conta que você conhece a promessa de Deus, você conhece a palavra dele. E aí, caso você não conheça muito, vá lá para os Salmos. Ore os Salmos. Os Salmos são excelentes exemplos de orações. Ore as orações do apóstolo Paulo. Vá lá nas cartas, ele tem muitas orações. Ore as promessas de Cristo. Leia os evangelhos. Veja o que Cristo prometeu para nós e ore segundo isso. E terceiro, apresente, antes de apresentar os seus pedidos, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Você vai orar. Lembra da semana passada? Nós nos colocamos diante do Senhor. E quando nós colocamos diante da presença de Deus, nós oramos, nós adoramos Ele. Nós exaltamos o nome dEle. Deus, o Senhor está aqui. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Deus da aliança, o Deus que tem me fortalecido. E aí sim, depois que eu engrandeci a Deus, que eu exaltei o nome dEle, que eu adorei Ele, aí você vai e fala: Pai, mas eu também tenho as minhas necessidades. Pai, eu também estou precisando disso. Pai, o Senhor está vendo a situação na minha vida. Pai, o Senhor sabe que eu preciso de tal coisa. E por fim, a quarta maneira de praticar tudo aquilo que nós aprendemos hoje: confie que Deus sempre cumpre a sua palavra. Nosso Deus é um Deus fiel, um Deus que nunca falha. E tudo isso, meus irmãos, nos leva a uma conclusão muito simples. Quanto mais conhecemos a palavra, melhor nós oramos. E quanto melhor orarmos, mais glorificado será a Deus na nossa vida. Que Deus faça de nós uma igreja que não apenas ora muito, que não apenas se dedique muito em oração, mas que ora de acordo com a sua palavra. Como dizia o puritano Thomas Watson, ele diz assim, para nós finalizarmos esse momento: as promessas são o combustível da oração. As promessas de Deus nos sustentam em oração, nos faz buscar mais, entender que Ele estará conosco e ao nosso lado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, e nós vamos orar nesse momento, nos dedicar a algum momento de oração. Eu gostaria que, nesse momento, vamos dobrar os nossos joelhos, e eu não queria que ninguém, não vou pedir para ninguém orar. Você vai fazer só oração pessoal. Vamos tirar pelo menos 1 ou 2 minutinhos com essa oração silenciosa ou em palavras. Você vai ajoelhar, aqueles que puderem. Vamos fazer essa oração, nos colocando diante do Senhor.